Hoje temos um excelente programa por algumas razões. Primeiro, porque com essa situação do pandemic, além de as perguntas típicas de imigração que as pessoas têm, de vistos, de possibilidade de poder trabalhar, mudar com a família, hoje temos uma situação até maior, que é um pandemic, regras mudando, você escuta as notícias, o Trump fala isso, a imigração fala aquilo, e os jornais às vezes não publicam exatamente como funciona essas regras para alguém vindo de fora. Por exemplo, eu estava vendo no New York Times publicaram um artigo sobre aonde que americanos podem viajar, aonde está livre para americanos viajar. Eu peguei o material, dei uma olhada, o Brasil não está na lista. Quer dizer, quais são as regras para um americano que quer viajar para o Brasil? Então, temos a honra de ter um colega nosso, o Tadeu Ferreira. Ele é um advogado de imigração. Eu pedi para ele não só tocar nos assuntos típicos de vistos para migrar para os Estados Unidos, mas também tocar nesse lado pandêmico. Quais são as regras reais, quais são as restrições para alguém que está vindo, não só alguém que quer migrar, mas turistas que querem visitar. Então, ele vai tocar nesse assunto, fora as outras opções, e depois disso eu vou tocar nos assuntos tributários. O que quer dizer ser um americano para fins fiscais? Como vai afetar a sua vida? Aí, no fim, vamos deixar um espaço para perguntas. Então, vocês têm como postar as suas perguntas e, quando eu terminar, a gente começa a responder uma por uma, o que a gente poder responder. Se não podemos responder, pode ser depois. Mas, enfim, vamos tentar atender vocês todos. Então, Tadeu, por favor. Muito obrigado, Nelson. Deixa eu abrir aqui a minha apresentação. Ok. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Tadeu Ferreira. Eu sou um advogado formado nos Estados Unidos, especializado em imigração, sócio do escritório Lee Ferreira de Araújo, que é um escritório que já há 20 anos atua na área de imigração. Somos 9 advogados, alguns advogados americanos e brasileiros. Falamos inglês, português, espanhol, francês, italiano, hindi e é só. Então, o que eu tentei fazer aqui nessa apresentação, porque obviamente a área de imigração é muito ampla, muitas opções, mas eu tentei fazer um breve resumo de algumas das opções que são mais comumente usadas por brasileiros para migrar temporariamente ou permanentemente, que é o Green Card, para os Estados Unidos. Claro que se eu não abordar algum tipo de visto específico que alguém esteja interessado, eu fico à disposição depois para falar individualmente, em particular, com qualquer pessoa, tá bom? Então, eu vou começar aqui minha apresentação com os vistos de não imigrante, que são os... Desculpa, pulou. Pronto. Visto não imigrante, o de curta estadia, o mais comum que as pessoas têm é o B1, B2, que é normalmente no passaporte você tem um visto que serve para essas duas coisas, B1, B2, o F1 de estudante, ambos de curta estadia, e os de trabalho, que hoje eu acredito sejam os mais populares para brasileiros, o E2 e o L1. Então, rapidamente, o visto B1 de negócios, alguns exemplos de atividades que a pessoa pode participar nos Estados Unidos. Então, se uma pessoa vem para fazer reuniões de negócios, dar uma palestra como eu estou fazendo hoje, ou até, em alguns casos, ali o último exemplo de baixo, empreender. Existe muita confusão em volta disso, mas é possível sim uma pessoa entrar com B1, abrir ou formar uma empresa nos Estados Unidos, fazer reuniões necessário para estabelecer a empresa
no sentido estrutural, não necessariamente operacional. O que ela não pode fazer é trabalhar, porque é um visto de negócios, não de trabalho. Então, ela não pode assumir um papel ativo ou operacional nesse negócio. E B2 é o que todo mundo conhece, de turismo, você vem para Disney, a passeio com a família, etc. Em ambos os casos, normalmente a estadia é aprovada por 6 meses, que é o I-94, que hoje é eletrônico, então é muito importante que a pessoa sempre consulte o I-94 para confirmar quanto tempo ela recebeu de estadia. Às vezes, o oficial imigratório, sem avisar, pode limitar o tempo de estadia. Às vezes, pode dar 3 meses, 5 meses, 1 mês. Então, é sempre importante consultar só para ter certeza que não vai passar desse tempo permitido. E aí, finalmente, o F1 de estudante. Eu vou falar mais sobre o F1 depois, por causa de algumas mudanças aí que houveram. E muitas pessoas com dúvidas nessa área, mas basicamente, normalmente a pessoa faz um F1, ou um F1 de curso de inglês, universidade. Em alguns casos, especialmente escolas particulares, você poderia até colocar um filho no primeiro grau, no segundo grau, e o próprio filho obter o seu F1 e não vir como dependente. Os vistos de não imigrante através de trabalho. Então, L1 é um exemplo de um visto que requer um patrocínio de uma companhia americana para trazer ou transferir uma pessoa. O E2, aplicação própria, que depende do próprio aplicante mesmo e não precisa de um patrocínio de uma organização. Então, primeiro o L1, aqui alguns pontos que são importantes, que devem ser cumpridos para o L1. Você ter uma filial americana, porque o L1 é um visto de transferência de executivo ou gestor. Então, é necessário que uma empresa que tenha uma filial no Brasil ou em outro país, onde essa pessoa hoje atua como gestor ou executivo, essa pessoa, então, seria transferida para os Estados Unidos, essa filial americana. Nesse caso, a imigração ela tem uma definição um pouco mais flexível com a relação de filiado, ou a filiação. Você pode ter uma filiada através da pessoa jurídica, que normalmente é uma subsidiária, uma filial dona da outra, então uma matriz e outra subsidiária, ou você pode estabelecer a filiação através do controle comum da mesma pessoa, do mesmo grupo de pessoas. Então, você tem uma pessoa no Brasil que é sócia majoritária de uma empresa, e essa pessoa quer abrir uma empresa aqui, apesar dessas duas empresas não serem relacionadas diretamente no nível de pessoa jurídica, se a pessoa física que controla ambas as empresas for a mesma, essas empresas seriam consideradas filiais para fins imigratórios e, portanto, eu poderia transferir o dono, se ele participar da operação, ou qualquer executivo da empresa. Então, é importante mostrar que a empresa americana tem condições financeiras para o startup, para, enfim, viabilizar a operação. Hoje, mais do que nunca, a questão de criação de empregos é muito importante, porque a imigração busca isso em todos os vistos. Como a presença dessa pessoa, a concessão desse visto, vai beneficiar os Estados Unidos. Mas, além disso, tem um fator também que torna a criação de empregos muito importante, especificamente com L1, e é o organograma. Para poder classificar o indivíduo que será transferido como um executivo ou um gestor, é importante ter um organograma que demonstre que essa pessoa é mais sênior na organização. Então, esse organograma deve ser vertical, ele deve ter camadas. Se a pessoa estiver muito na parte de baixo, enfim, do organograma, fica mais difícil de classificar essa pessoa como um gestor, enquanto se houver camadas, diria pelo menos 3 ou 4, se a pessoa estiver na primeira ou segunda camada, assim ela vai supervisionar outras pessoas, ou supervisionar certas áreas, e assim fica muito mais fácil de, obviamente, mostrar que ela é uma executiva ou gestora na organização. O L1 tem muitas vantagens. No caso, quando a pessoa é dona do negócio nos Estados Unidos e no Brasil, e ela pretende se transferir, essa pessoa vai, obviamente, investir no próprio negócio. Então, ao invés de você pegar um terceiro, que seria um patrocinador, nesse caso, você
tendo uma empresa no Brasil e nos Estados Unidos, você pode investir nesse negócio aqui nos Estados Unidos, você teria o controle sobre o negócio e você estaria se transferindo basicamente para gerir o negócio nos Estados Unidos. Ele tem também um caminho para o Green Card, o L1, que é muito interessante. Essa mesma categoria, que é L1, gestor executivo de multinacional, para não imigrante é L1, que é um visto de trabalho temporário, e para o Green Card é o EB1, de executivo gestor de multinacional. Então, se essa pessoa for transferida para cá e ela cumprir com aquilo que disse que faria, né? Vou estabelecer a companhia, pretendo contratar N pessoas e fazer isso, isso, assim, a pessoa eventualmente pode solicitar um Green Card através desse mesmo projeto, vamos dizer. E existe também uma rapidez na aprovação, porque o L1 é um dos vistos que permite o Premium Processing. Hoje você paga $1.440 para o Premium Processing e o processo pode ser analisado em 15 dias calendário. Depois eu vou falar sobre a emissão do visto, que agora está suspensa, que afeta também o L1. O E2 é uma situação interessante. O E2 é um visto de investidor temporário que é baseado no Tratado Bilateral de Investimentos entre o Brasil, entre os Estados Unidos e muitos países. O Brasil não faz parte desse tratado, ele não tem um tratado com os Estados Unidos. E nem Portugal ainda. Porém, Portugal parece, assim como o Brasil, mas Portugal parece estar um pouco mais avançado e possivelmente tem um tratado no futuro. Mas muitas pessoas no Brasil têm a cidadania italiana, espanhola, francesa, alemã, enfim, muitas outras opções, Argentina. E esses países têm sim o tratado com os Estados Unidos. Então, nesse caso, a pessoa pode investir no próprio negócio aqui nos Estados Unidos, abrir uma empresa, investir no próprio negócio nos Estados Unidos. O investimento deve ser substancial em relação ao negócio. Muitas pessoas perguntam qual que é o número mágico. Não existe número mágico. A análise de substancialidade depende do projeto de negócios operacional. Então, é muito importante ter um plano de negócios para apresentar, e nesse plano de negócios você precisa demonstrar como o seu investimento é suficientemente substancial para viabilizar o business, a operação, a empresa. Eu coloquei aqui também que o investimento deve ser ativo. Eu coloquei isso porque muitas pessoas perguntam, posso comprar um imóvel, alugar um imóvel? Funciona? Não. Isso é considerado um investimento passivo. Obrigatoriamente precisa ser um investimento ativo, onde tem uma empresa com funcionários, com atividade diária, enfim, atividade diária. Criação de empregos também é muito importante, porque, obviamente, um dos pontos do tratado é como o investimento estrangeiro será feito nos Estados Unidos e beneficiará os Estados Unidos, a economia, etc. E a forma mais tangível de beneficiar os Estados Unidos é a criação de empregos. Novamente, hoje, mais importante do que nunca, né? Então, essa questão é muito, muito importante. Porém, diferente do L1, onde você tem que montar um organograma que às vezes é maior, no caso do E2, normalmente, você criando 3, 4 empregos, e isso num espaço de tempo, não precisa ser imediato ou antes do pedido do visto, mas você eventualmente criando 3, 4, 5 empregos no espaço de alguns anos, normalmente é suficiente para conseguir esse visto. Na maioria dos casos, e eu digo na maioria porque depende da nacionalidade, cada tratado tem, né, os seus pontos específicos e particulares, mas no caso da maioria das nacionalidades é uma aprovação de 5 anos, que é bastante tempo comparado aos outros vistos. Então, as vantagens são, por exemplo, a possibilidade de evitar global taxation para aquelas pessoas que não vão passar o limite de dias aqui nos Estados Unidos. Obviamente, esse é um tema que o Dr. Nelson pode entrar em mais detalhe e explicar melhor do que eu. Investimento no próprio negócio, que eu já expliquei, sem limites de extensões, porém, é um visto não imigrante. Então, apesar de não haver uma regra limitando o número de extensão, toda vez que você aplica, você tem que explicar e comprovar que a sua intenção é de eventualmente ir embora, porque não é um green card, é um visto temporário. Então, mesmo que eles aprovem, eu tenho clientes que já estão aqui mais de 10 anos com esse visto, mas você tem que, na extensão também, você tem que reafirmar a sua intenção de
de em algum momento ir embora. E a rapidez na aprovação, porque normalmente o E2 é um visto que você faz diretamente no consulado. Não é necessário fazer aqui nos Estados Unidos junto com o USCIS. Então, você aplica diretamente no consulado e já recebe o visto no final desse processo. E os consulados tendem a trabalhar mais rapidamente do que o USCIS, que é o órgão imigratório americano. Agora, vistos de imigrante, que são de EB1 a EB5. Eu vou abordar aqui o EB1, EB2 e EB5, que hoje são mais comuns. É claro que se alguém quiser falar sobre EB3 ou EB4, eu posso falar depois em particular. EB1, no caso... desculpa, existem subcategorias também de cada um desses EB1 a EB5. Então, o EB1, habilidade extraordinária, é o que eu vou elaborar agora. EB2, isenção de interesse nacional, que é o National Interest Waiver, NIW. E aí, finalmente, com o investidor EB5. Então, no caso do EB1, é um processo bem objetivo, que é uma das vantagens do EB1. Apesar de ser bem exigente, você precisa mostrar que você atingiu um nível muito alto profissionalmente na sua carreira, é um visto objetivo. Então, muitas vezes, a gente consegue ter uma ideia da probabilidade de sucesso do caso antes mesmo de ingressar o caso na imigração. Então, você tem lá, a pessoa deve cumprir pelo menos 3 dos requisitos listados aqui. Então, prêmios nacionais, se a pessoa já apareceu na mídia, por exemplo, se a pessoa já participou de algum órgão ou associação que tenha, enfim, que tenha um processo seletivo dos seus membros, a pessoa já teve uma participação crítica em organizações distintas, empresas destacadas, enfim, como eu disse, mas é um projeto objetivo, é um processo objetivo. Então, é importante ter um advogado com experiência que tenha feito muito esse processo, consiga analisar e já tenha um know-how do que normalmente é aceito, ou o que é suficiente e o que normalmente não é. Mas o EB1, como eu disse, é um processo de green card, então ele não precisa, uma das vantagens, ele não precisa do patrocínio. Então a pessoa que é uma pessoa de habilidade extraordinária, ela consegue se autopatrocinar. O que ela precisa fazer, obviamente, é mostrar que a presença dela nos Estados Unidos vai beneficiar pode ser o campo em que ela atua. Mas se ela é uma pessoa de habilidade extraordinária, a mera presença dela e poder compartilhar o seu conhecimento normalmente já é suficiente. Então, eles são relativamente flexíveis com essa parte da análise. E uma decisão rápida, porque é o único processo, continua sendo o único processo de imigração, de imigrante, que é o Green Card, que aceita o Premium Processing. Paga $1.440 e pode ter uma decisão em 15 dias calendário. O EB2 é uma segunda opção de Green Card e é a isenção por interesse nacional, que é o National Interest Waiver. Agora, uma observação, né? Tem muitos advogados e não advogados, infelizmente, que vendem esse visto aqui, como essa categoria de visto, como uma coisa muito simples, muito fácil, e não é. Tá? Se fosse, enfim, se fosse só a pessoa ter um diploma avançado, que é um bacharel mais 5 anos de experiência progressiva ou um mestrado, você teria milhões e milhões e milhões de pessoas aplicando para esse visto de todos os países, e não é o caso. A imigração analisa cuidadosamente e ela é mais exigente do que ter um diploma avançado. Você precisa, normalmente, na minha opinião, e o que eu recomendo, é que a pessoa tenha um diploma avançado e também cumpra pelo menos 3 dos requisitos abaixo, que demonstram que a pessoa tem habilidade excepcional. Excepcional é inferior à extraordinária, portanto, não EB1 e nesse caso EB2. Então, e como vocês podem ver, excepcional é mais fácil de cumprir. Pelo menos 3 dos requisitos listados, que são, na verdade, 6. O último ali, que diz o beneficiário, também deverá demonstrar essas 2 coisas, é a parte. Tá? Então, cumprir 3 requisitos: diploma universitário,
licença para praticar a profissão, como advogado, médico, engenheiro, enfim, muitos têm licença. Cartas documentando 10 anos de experiência profissional progressiva. Normalmente essas coisas são uma pessoa que já atua pelo menos 10 anos, é relativamente fácil de juntar. Então, é muito importante ali o último, embaixo, desculpa, aqui embaixo, esse último item aqui é muito importante. O projeto profissional da pessoa, ela precisa ser muito bem definida e elaborada. E esse projeto deve ter mérito substancial e importância nacional. É aqui que muitos casos são negados quando não bem feitos. Então, você precisa mostrar que o que você pretende fazer aqui nos Estados Unidos tem mérito substancial ou intrínseco, também muitas vezes usam esse termo, ou seja, você atua numa área que tem um interesse social, um interesse econômico, importância nacional, ou seja, o benefício que você trará nos Estados Unidos não é uma coisa que seja limitada geograficamente, é uma coisa mais expansiva. E o último item ali, que você está bem posicionado para avançar esse propósito, na verdade, isso é cumprido através dos outros itens que eu mencionei. Se você tem um diploma avançado e habilidade excepcional, você então está bem posicionado para realizar esse projeto. E por último, das opções de Green Card, o EB5 de investidor. No caso do EB5, não importa a nacionalidade da pessoa, qualquer nacionalidade pode fazer o EB5. Em novembro, o valor do investimento subiu de 501 milhão para 901,8 enfim, 1,8 milhões. Né? 900 mil dólares pode ser investido em uma área que seja considerada uma Targeted Employment Area, que é uma área rural, ou uma área que tenha 150% da taxa nacional de desemprego. Muitas pessoas têm me perguntado recentemente, e agora que o desemprego mudou, fica mais fácil para investir numa área de alto desemprego? A verdade é que, infelizmente, não, porque eles usam dados de censo que são feitos ao longo de alguns anos. Então, o que está acontecendo hoje só vai ser refletido no EB5 daqui a possivelmente 2 anos. Né? Então, hoje, o que eles estabeleceram de Targeted Employment Area foi o que foi elaborado nos últimos anos. Então, essa área é muito bem definida. Antigamente, você podia investir em qualquer lugar de Manhattan, praticamente qualquer lugar de Brickell ou Miami Beach, por exemplo, áreas ótimas, e conseguir investir o valor do Targeted Employment Area. Já não é mais assim. O ponto do EB5 é a criação de empregos. Então, a única coisa que a imigração realmente se preocupa, além, obviamente, da origem lícita do dinheiro, é a criação de empregos. Então, é preciso demonstrar que 10 empregos serão criados por investidor EB5. Isso é absolutamente fundamental. E existem 2 opções de investimento, societário ou empréstimo. Então, a pessoa pode investir em um negócio e se tornar sócio desse negócio, e aí existem, obviamente, várias estruturas societárias que podem ser empregadas, ou a pessoa também pode participar de um fundo cujo propósito é investir no projeto EB5. E aí, nesse caso, você se tornaria sócio de um fundo, mas o fundo faria um empréstimo para o projeto EB5. E com o empréstimo teria um contrato de empréstimo, com termos, com juros, etc. Então, né, de uma certa forma, isso oferece um pouco mais de segurança, na minha opinião. E o investimento é direto, no sentido de você pode abrir o seu próprio negócio, investir o dinheiro no seu próprio negócio, e aí ter a obrigação de criar 10 empregos no seu próprio negócio, ou investir em um projeto que seja parte de um centro regional, que é o que mais de 90% das pessoas escolhem. Por quê? O centro regional tem muito mais facilidade na criação de empregos. O centro regional, ele pode contar os empregos diretos, que são empregos em folha,
empregos indiretos, que são empregos de basicamente prestação de serviços. Então, no hotel, você pode ter o dry clean, que não é feito no hotel, mas que é contratado, esses empregos contam. O restaurante pode ser um restaurante independente, esses empregos também contam. E os empregos induzidos, que é chave, na realidade. Os empregos induzidos, basicamente, se usa uma fórmula matemática para mostrar que investindo um certo valor nesse local, você vai induzir a criação de empregos por terceiros. Então, você construindo um hotel 5 estrelas, e eu uso o exemplo de hotel, que é um dos mais comuns, né? Você construindo um hotel em Miami Beach, do outro lado da rua, alguém vai decidir abrir um mercado, um restaurante, enfim, tem diversas coisas que serão investidas e, obviamente, criarão empregos. Então, acaba multiplicando por muitas vezes o número de empregos. Então, as vantagens do EB5 é flexibilidade para a família. Muitas pessoas têm feito recentemente investimento no nome de um cônjuge e não do outro. E aí, nesse caso, vou usar o exemplo de marido e mulher. Talvez a esposa faça o investimento no nome dela e já se mude para os Estados Unidos com o filho, quando for aprovado. E o marido, que talvez ainda esteja empregado, alguma coisa assim, ele vai ter mais tempo para resolver toda a questão tributária antes de se tornar um residente fiscal americano. E, novamente, o Dr. Nelson pode elaborar mais sobre isso. Agora eu vou falar rapidamente sobre as mudanças que ocorreram nesse ano. Então, em abril, nós tivemos a suspensão dos vistos de imigrante, que são basicamente os vistos EB, que são o Green Card. Essa suspensão impactou as pessoas que, no momento da ordem, foi no dia 23 de abril, estavam fora dos Estados Unidos e não tinham um travel document, um documento para voltar para os Estados Unidos. Então, pessoas que já estavam, por exemplo, com L1 aprovado, já estavam trabalhando nos Estados Unidos ou já tinham o E2 aprovado e estavam viajando, não são impactadas por essa ordem. Assim como pessoas que já têm o Green Card, obviamente, investidores EB5 foram excluídos, mesmo que estejam fora do país no momento da suspensão, assim como alguns outros aqui, como pessoas que estão ajudando, médicos ajudando a combater o Covid-19, e pessoas que estejam no interesse nacional dos Estados Unidos, porém, a definição de interesse nacional aqui é diferente do que o National Interest Waiver, isso é muito importante, porque tinham algumas pessoas falando que se você fizesse um EB2 National Interest Waiver, você não estava sujeito a essa ordem, totalmente errado, está sim sujeito a essa ordem. E depois, em junho, a suspensão dos vistos não imigrante, que são os vistos de trabalho, como H1B, H2B, os vistos L, L1A, L1B, J, J1. Então, pessoas que estavam no processo de obtenção, ou, enfim, não tinham feito ainda, esses vistos foram suspensos no consulado. Então, a pessoa não consegue obter esse visto no consulado. Agora, se a pessoa estiver ou estivesse aqui nessa data, 24 de junho, e agora quer mudar o seu status nos Estados Unidos, ela pode. Ela não está sujeita a essa suspensão. E aí, como eu estava dizendo, aqui eles fizeram algumas exceções parecidas, mas nessa suspensão, eles definiram um pouco melhor o que é no interesse nacional. E eles deram um exemplo. E aí ficaram ainda de explicar um pouco mais sobre isso, enfim, no próximo mês, nas próximas semanas. E isso, uma pessoa que está no interesse nacional dos Estados Unidos, é uma pessoa cuja presença irá ajudar na recuperação econômica dos Estados Unidos. Parece bem amplo, né? Mas, por um lado, isso é bom porque dá mais espaço para argumentos para os advogados. E nós já temos, eu aqui, tem algumas pessoas agora no mês de agosto que vão para os Estados Unidos, vão aplicar para o visto no Brasil, e nós vamos fazer esse argumento para que possam receber o visto. A suspensão hoje está válida até o final do ano, dia 31 de dezembro, mas pode ser estendida. E também vale dizer que existem muitos órgãos que estão estudando entrar com processo para suspender, enfim, integralmente ou partes de ambas as ordens.
tem também desculpa, esse é um erro, não foi uma ordem executiva, isso aqui foi uma mudança de regra. A suspensão do visto F1 para pessoas que estejam fazendo o seu curso online. Então, durante esse primeiro semestre aqui nos Estados Unidos, o governo não estava, enfim, impondo a regra, porque a regra sempre foi para cursos de inglês que não era possível fazer a aula online, precisava ser 100% presencial. E eles deixaram de, enfim, exigir isso temporariamente por causa da situação do coronavírus, mas agora, na semana passada, eles informaram que a partir do próximo semestre eles vão voltar a exigir isso para cursos de inglês. Então, a pessoa que não está fazendo o curso 100% presencial precisa sair do país ou transferir para um curso que seja 100% presencial. No caso de cursos de graduação ou pós-graduação ou high school, enfim, é mais flexível. Pode ser o modelo híbrido. Algumas aulas presenciais, outras online. Contanto que uma aula seja presencial, já atende a essa exigência de ser híbrido. E agora só eu vou concluir rapidamente com as próximas reformas e mudanças, porque a administração Trump já avisou quais são os próximos objetivos imigratórios deles. E aqui estão listados, né? Rescindir a autorização de trabalho para vistos H4. O visto H4 é visto de pessoas que estão aqui dependentes de um H1B. Então, um cônjuge pode ter um H1B, o outro cônjuge tem um H4, assim como as crianças têm H4. No passado, em algumas circunstâncias, era possível pedir permissão de trabalho. Nesse caso, eles pretendem rescindir. Revisar os critérios de elegibilidade do visto H1B. Uma das coisas que eles querem fazer eles querem priorizar a emissão de H1Bs para posições mais sofisticadas e que têm um salário mais alto. Dessa forma, eles vão, os vistos H1B que estão pagando um valor que é o mínimo estabelecido pelo Ministério do Trabalho, tem pouca chance de ser aprovado. E, enfim, editar algumas outras regras, concessão de visto de trabalho em geral, eles não especificaram nada além disso ainda, mas mencionaram o EB3 como sendo um dos que eles querem olhar, e limitar a possibilidade do OPT, que é no final de um visto estudante que conceda um diploma, então uma universidade, pós-graduação, que no final a pessoa recebe um diploma, ela tem direito ao OPT, que é 1 ano para ter experiência prática nos Estados Unidos. E esse 1 ano, obviamente, eles têm uma permissão de trabalho. Então, a administração quer limitar ou até potencialmente eliminar essa opção de trabalhar no final do curso. E aumentar os custos das aplicações em geral para as diversas categorias de visto. Bom, então aqui fica uma informação de contato. Nós temos presença aí em várias mídias. O nosso escritório se encontra em Miami. No final, nós vamos responder as perguntas. E agora eu vou deixar o Dr. Nelson tomar a apresentação. Bom, muito obrigado. Muito obrigado, excelente. Excelente. Ok, vamos... Tadeu, se você puder tirar do screen aí. Pronto. Ótimo, obrigado. Eu vou share the screen. Ok, pessoal. Então, agora você conseguiu um visto para ir para os Estados Unidos. O que significa isso para fins de Estados Unidos? Então, tem duas áreas de tributo. Temos o tributo sobre imposto de renda e temos o tributo sobre patrimônio. Patrimônio, estou falando estate
tax, é um imposto de sucessão que tem nos Estados Unidos, na morte, tem um imposto sobre seu patrimônio, e eu vou explicar as diferenças. A primeira coisa, vamos falar do imposto de renda. Então, os vistos que o Tadeu falou, que é EB5, você vai conseguir um green card. Tá? Então, você conseguindo o green card, visto de permanência, residência permanente, você é automaticamente considerado americano para fins fiscais. Tá? Então, o que quer dizer americano para fins fiscais? Você paga imposto na sua renda mundial. Tá? Então, o que você ganha no Brasil, o que você ganha na Europa, tudo isso é declarado aqui nos Estados Unidos. Tá? Aí as pessoas falam, poxa, mas eu vou pagar 2 vezes imposto? Possivelmente. Tem um sistema de Foreign Tax Credit, que os Estados Unidos pode te dar um crédito pelo o que você paga no Brasil, por exemplo, mas vai depender um pouquinho das circunstâncias. Eu vou falar eu vou falar sobre isso um pouquinho mais tarde, tá? Na área de Pre-Immigration Tax Planning. Então, tendo o Green Card, ou sendo cidadão americano, obviamente, você paga imposto na sua renda mundial. Isso se aplica para pessoa física e também se aplica para uma US Corporation. Tá? Então, se você tem um US Corporation, isso é um erro que muitos estrangeiros fazem. Eles montam vamos falar, um brasileiro monta um US Corporation. Esse US Corporation vende produtos do Brasil para a China. Então, o único contato que tem com os Estados Unidos é o fato que tem uma corporation no meio. Esse é o problema, porque a corporation vai pagar imposto no lucro de uma operação que é feita por um brasileiro fora dos Estados Unidos. Não faz sentido. Então, é muito importante pessoas não residentes que usam empresas americanas de tomar cuidado com isso. Que tipo de empresa de usar, se é uma LLC, se é uma corporation, e podemos falar depois se as pessoas têm interesse de qual é a diferença de tributação entre as duas. Mas dentro desse seminário, desse webinar, a ideia é que você sendo uma corporation americana, ou você sendo um green card holder, ou um cidadão americano, você paga imposto na sua renda mundial. Tá? Então, esse é o primeiro conceito que eu estou falando agora de imposto de renda. O segundo conceito é que tem uma coisa chamada Substantial Presence Test. Substantial Presence Test se um brasileiro, por exemplo, estou falando em Brasil porque estamos falando em português, eu sou brasileiro, o Tadeu é brasileiro, e eu imagino que uma boa parte da nossa plateia é brasileira. Um brasileiro que fica aqui mais de 183 dias, ele é considerado americano para fins fiscais. Tá? Tem algumas isenções aí, e uma delas é o visto de estudante. Você sendo um student, um F-Visa, o número de dias que você passa nos Estados Unidos não conta para fins desse imposto de presença física para ser americano para fins fiscais. Então, muita gente que vem para cá, quer morar aqui um tempo, eles vêm como estudantes. Tadeu, eu não sei se você tem ouvido algumas histórias. Eu já tive 2 clientes que não foram aprovados por um Student Visa, porque o cônsul falou que ou que eles são muito velhos para estudar, ou porque eles estão fazendo aquilo para não pagar imposto nos Estados Unidos. Não sei se você tem uma experiência igual. Normalmente eu também filtro um pouco, né? Eu acho que sempre que você aplica para o visto, você tem que demonstrar que a sua intenção é de voltar para o seu país de origem. Então é importante montar um dossiê ilustrando o que você tem de laços com o Brasil e por que você vem temporariamente aqui. Então é uma análise, na verdade, muito subjetiva, e às vezes, quando o trabalho
bom, não é bem feito, aí o negócio é, né, vai por água abaixo. Então, realmente, um dos fatores que eles vão olhar, obviamente, é a idade. Se a pessoa fala bem inglês e é bem formada, profissionalmente bem, às vezes realmente, e pretende trazer toda a família aqui de uma vez só, às vezes em casos parecidos eu indico para a pessoa, olha, faça o F1 só para um dos adultos e não para o outro. Assim mostra que um adulto pretende ficar aqui nos Estados Unidos. E aí depois de, sei lá, 6 meses ou um ano, mostrando nessas idas e vindas, fica mais fácil para mostrar que a intenção é de ficar. Às vezes o IR, mostrando que a pessoa tem um patrimônio no Brasil, que ela não vai se desfazer do patrimônio, tem, enfim, renda do Brasil, são fatores que você pode mostrar e, na minha experiência, a taxa de sucesso nesse tipo de caso é bastante alta. Ótimo. Então, o Substantial Presence Test tem um segundo teste, que é, vamos dizer que você fica aqui menos de 183 dias, mas que a soma dos dias desse ano, mais um terço do ano passado e mais um sexto de 2 anos atrás, se essa soma de 3 anos passar de 183 dias, você também é considerado americano para fins fiscais, mas nesse segundo teste, você tem a possibilidade de argumentar para o fisco que você tem uma conexão mais forte no Brasil, que você não deve ser considerado americano para fins fiscais, porque os seus negócios estão no Brasil, sua residência primária está no Brasil, sua família está no Brasil, enfim. Você tem uma série de conexões com o país de origem, você paga imposto ainda no Brasil, então dá para argumentar nessa hipótese específica, não se você passou de 183 dias no ano atual e não se você tem um green card, só no cenário de você ser americano para fins fiscais com a soma dos 3 anos, tá? Então, isso é importante. E, Tadeu, uma pergunta rápida para você. Você está vendo a imigração conversar com o fisco americano, o IRS, trocando esses dados de dias passados aqui? Você ouviu alguma história assim? Uma outra, ainda é muito pouco, mas as consequências são bem graves, né? Então, a pessoa, na minha opinião, tem que tomar muito cuidado com isso daí. Então, essas são as regras de tributo nos Estados Unidos. Tá? É um teste, vamos dizer, mais objetivo, porque tem essa regra de 183 dias, tem o Green Card, que você caindo dela, você já é americano para fins fiscais. O outro imposto que é importante nesse país é o imposto de sucessão, estate tax se chama. E esse imposto virou menos importante porque o Trump fez uma coisa importante. Ele aumentou o crédito que o americano tem, que é o seguinte: um americano hoje pode morrer com um patrimônio de 11,6 milhões, e esse número se ajusta com a inflação todo ano, sem imposto de sucessão. Ele tem 11,6 e a esposa tem 11,6, assumindo que ela é americana também. Então, um casal, em teoria, poderia passar por herdeiros 23 milhões sem imposto de sucessão. Então, isso cobre 95, 97, 98% da população. Então, hoje virou uma coisa que só os super ricos que pagam, mas para você ver a diferença, um estrangeiro, uma pessoa que não é domiciliado americano, o crédito é só 60 mil dólares. Então, um brasileiro que mora no Brasil e compra um imóvel aqui e morre com o imóvel em nome dele, é 60 mil de crédito e acima disso é uma tabela que chega nos 40% e não é 40% do lucro,
É 40% do valor do patrimônio no dia da morte. Então, chega nos 40% muito rápido. Então, agora, eu usei a palavra domiciliado, que é diferente do que residente fiscal, tá? Essa é uma diferença sutil, mas importante. Para alguém ter esse crédito de 11,6, precisa ser considerado domiciliado americano. Isso é um teste subjetivo, porque é difícil, mas é possível uma pessoa que tem um visto L, que é o Non-Immigrant Visa, ser considerado domiciliado nos Estados Unidos. O que é domicílio? Domicílio é a presença física junto com a intenção de ficar aqui permanentemente. Isso vai depender dos facts. A pessoa tem ainda uma casa no Brasil, a pessoa ainda tem um emprego no Brasil, a pessoa ainda tem família no Brasil. Se os fatos mostrarem que você mudou para cá permanentemente, o fisco pode tomar a posição que você é domiciliado americano, e sendo domiciliado americano, você tem esse crédito de 11,6 milhões, mas pelo outro lado, o patrimônio que é sujeito a esse imposto de sucessão é seu patrimônio global. Aonde, se você não é domiciliado americano, você tem um crédito só de 60 mil, mas o patrimônio que está sujeito ao imposto de sucessão é só os ativos que estão dentro dos Estados Unidos. E não todos os ativos são tributáveis. Então, por exemplo, tem uma exception, uma exceção específica para contas bancárias. Tá? Então, você pode ter uma conta bancária de $1 milhão e na sua morte a família vai pagar 0 imposto de sucessão. Pode ter um problema de inventário, pode precisar abrir um probate para passar para a sua família, mas o imposto de sucessão, nesses casos específicos, não tem um imposto. Se você tem um fundo de ações no mercado, no stock market americano, tem esse imposto. Tá? Então, esse é o imposto de herança. O imposto de doação é parecido. Se você fazer doações, também são tributáveis a 40% no pior caso, só que você tem esse crédito de 11,6 milhões, tá? Alguém que é domiciliado. Domiciliado, se você tem um green card, provavelmente você é considerado domiciliado, tá? Se você é cidadão americano, você é considerado domiciliado. Quando você tem um visto de não residente, é difícil tomar essa posição do seu lado ou o fisco tomar uma posição diferente, mas é possível, já teve casos assim. O tempo está curto, então eu vou pular agora para a Pre-Immigration Tax Planning. Primeira coisa, Step Up in Basis. Step Up in Basis vamos dizer o seguinte, eu tenho uma empresa americana. Bom, primeiro, antes de Step Up in Basis, deixa eu só falar. Accelerate Income, acelerar a renda. Então, se você vai virar americano para fins fiscais, às vezes você... E aí é uma questão de taxas, tá? Se você está pagando 27,5% no Brasil de imposto, e aqui o top rate é 37%, a diferença é quase 10%. Então, às vezes, é mais interessante você acelerar a renda antes de você virar americano, porque no momento que você virar americano e ganhar aquela mesma renda, você vai pagar possivelmente, depende das tabelas, tá? Esses 37% é acima de uns 500, 600 mil, depende se é casado ou não, 500, 600 mil dólares por ano. Então, dependente das diferenças taxas, é mais interessante acelerar certas rendas ou esperar virar americano para depois pagar na taxa americana. Então, isso é uma forma de planejamento de Pre-Immigration Tax Planning.
Só para vocês saberem, ganho de capital, e isso mudou um pouquinho no Brasil também. Ganho de capital aqui nos Estados Unidos é 15% se assumindo que você tem por mais de um ano, 15% ou 20%. A diferença é uns $500 mil, ele pula para 20%. Se você é americano, tem o Obama Tax também, que é mais 3,9. Então, é 15 mais 3,9 ou 20 mais 3,9. Então, você pode fazer uma comparação em termos de ganho de capital. O Step Up in Basis, vamos dizer que você tem uma empresa no Brasil e ela ela tem uma base fiscal de 10 e hoje ela vale 30. Antes de você virar americano, você quer que ela vale 30 para fins fiscais americanos, porque o dia que você vender essa empresa, você só vai pagar um imposto sobre a diferença de 30 para o lucro final em vez de 10. Então, a gente faz o que se chama de um check the box election, onde a gente, se for uma limitada, a gente dá entrada para o fisco americano para tratar essa empresa como transparente para fins fiscais. Isso causa um deem liquidation da empresa para fins fiscais e aí o valor sobe para o valor atualizado, o valor de mercado no dia do check the box election. Isso não tem um impacto fiscal americano, porque você não virou americano, você fez isso antes de virar americano. Isso só vai funcionar para coisas que não são real estate, que para real estate pode ter um tributo. Não deve ter um impacto fiscal no Brasil, porque é um form que você está entrando no fisco americano, tá? Então não tem um impacto fiscal. Porque uma outra forma de planejamento por exemplo, você tem ações no mercado New York Stock Market. Eu comprei Microsoft por 100, hoje vale 150. Para estrangeiro, esse ganho de capital é tax-free. Então, o que eu quero fazer? Eu quero vender essas ações antes de eu virar americano para 150. Minha base fiscal fica 150. No ganho de capital de 50, eu não paguei nada. Se eu tenho ela embaixo de uma offshore, também não precisei pagar no Brasil. Se eu tenho ela na física, é diferente. Se eu tenho ela na offshore, esses 50 eu paguei zero imposto no Brasil também. E aqui também paguei porque eu sou um foreign national. E aí, quando eu virar americano, eu já entro com a base fiscal de 150, tá? Então, isso é outra forma. Avaliar o interesse em empresas estrangeiras. Isso é um tópico que a gente pode ir longe com isso daqui, mas vamos dizer o seguinte. A forma que você tem a sua participação em empresas... Vamos falar que você vira americano, mas você ainda tem operações no Brasil, você tem empresas ativas, operacionais, que você não vai vender tão logo, você vai manter elas. Tem duas formas de segurar esses interesses. Ou você vai fazer um pass-through, onde você, no fim, vai ser tributado na pessoa física aqui nos Estados Unidos e vai ter um tax credit pelo que você pagou no Brasil. Ou você vai usar essa nova lei que o Trump passou, que você vai ter uma U.S. Corporation, que vai ter a participação na empresa brasileira. E se for uma renda que é active income, não é renda passiva, é um negócio operacional com funcionários, com operações, aí tem certas isenções para segurar isso em nome de uma U.S. Corporation. O tempo está limitado, então não quero me aprofundar muito, mas podemos entrar no question and answers. Uso de trust. Uso de trust é o seguinte, o trust não vai ajudar muito no lado de imposto de renda, mas aonde pode ajudar é, antes de você virar americano, você passar os seus ativos para um trust irrevogável. Irrevogável. Você doou esses ativos para um trust, e se for feito de uma forma correta, na sua ausência, o seu patrimônio que está embaixo desse trust não estará sujeito ao imposto de sucessão americano. Por quê? Porque não é mais seu. Você doou para um trust, ou você vendeu para um trust irrevogável, e agora pertence ao trust. Só que para funcionar
você pode reservar poucos direitos sobre o trust ou sobre o trustee. Tá? Você não pode, por exemplo, forçar o trustee de distribuir uma coisa para você. Você tendo esse poder e direito, o fisco considera que ainda é seu e vai querer tributar. Ok. Eu vou parar por aqui porque nós temos algumas perguntas e já são perto de 5 horas. Então, vamos lá. Alguém perguntou se tem acesso à gravação. Tem. A gente vai ter acesso, sim, à gravação. Estou planejando me mudar com a família para os Estados Unidos. Devo tratar primeiramente de questão de imigração ou me preocupar primeiramente com planejamento fiscal? O que você acha, Tadeu? Normalmente é uma coisa conjunta, né? Pelo menos uma consulta inicial, porque muitas vezes a questão fiscal pode ser um impeditivo, a questão imigratória também pode ser um impeditivo, então não adianta você fazer um se você não estiver bem assessorado com o outro. Às vezes a imigração, a opção migratória pode ser excelente e viável, mas se o lado tributário não for feito corretamente, obviamente é muito importante a parte financeira também da decisão. Pesa bastante. Né? Então, essa é a minha opinião. Acho que deve ser feito pelo menos um planejamento, não necessariamente iniciar os dois ao mesmo tempo. Eu diria um planejamento. Eu tenho alguns clientes que preferem, dependendo da opção imigratória, porque algumas opções demoram muito tempo, né? Um ano, até mais. E aí a pessoa tem mais tempo para fazer a parte tributária. Outros preferem iniciar a parte tributária e aí depois, quando já estiver avançado, próximo de concluir, iniciar a parte migratória. O que eu falo para os clientes? Porque os clientes falam, poxa, mas vai me custar tanto dinheiro virar americano, não vale a pena. O que eu sempre falo para eles é, vamos fazer uma pro forma. Vamos assumir que você virou americano amanhã. Vamos ver quanto que você tem de renda, como que é a sua renda. Vamos passar isso para uma declaração de imposto americana e vamos ver quanto que vai te custar para ser americano. Depois de fazer um certo planejamento e tentar eliminar o que a gente puder eliminar. Para você ver no preto e branco quanto que vai te custar e ver se vale a pena. No fim do dia é uma questão familiar, pessoal, e tem gente que fala, não me interessa pagar mais impostos, se meus filhos estão bem, se eu estou seguro. Tem outras pessoas que têm alergia de pagar imposto, então pagar $1 a mais não vale a pena. É uma coisa muito pessoal. Ok, próxima pergunta. Uma eventual vitória democrata no final do ano nas eleições poderia afetar estas recentes mudanças nas questões de imigração nos Estados Unidos? Sem dúvida. Eu acho que é até certo que se houver uma mudança na presidência, vai também mudar toda a conduta imigratória. Aliás, é até importante dizer, enquanto estávamos falando, houve um anúncio que suspenderam essa regra das aulas online de F1. Então, eles não vão impor mais essa regra no próximo semestre. Ou seja, mesmo que a pessoa esteja aqui fazendo um curso de inglês e essa aula seja online, a pessoa pode permanecer. Então, acho que muitas pessoas vão estar felizes com essa notícia. Ótimo. Ok, Tadeu, eu fui aprovado com visto EB2NIW e estou com visto de Permanent Resident. Existe algum problema de fazer a minha primeira entrada nesse period? Então, depende se você tiver uma aprovação do EB2 do USCIS, que é o órgão migratório nos Estados Unidos, isso não é suficiente. É preciso fazer a segunda fase e para as pessoas que moram fora do país, elas precisam fazer o processo consular. Então, se você já tiver feito o processo consular, já tiver tido
a entrevista e recebido o carimbo de imigrante, você pode sim entrar com esse carimbo. Esse carimbo está válido. Os que foram suspensos são as pessoas que estavam fora do país e não tinham autorização para entrar naquela categoria. Então, por exemplo, a suspensão, até não falei sobre isso, e desculpa, né? Eu acabei falando tanto, tem tanta coisa acontecendo, e eu podia ficar falando o resto da semana sobre imigração, né? Mas outra coisa importante, muitas pessoas perguntam sobre essa quarentena, né, de 14 dias, e falam, mas eu não posso entrar como turista, não posso entrar como estudante, etc. Você pode entrar. Ele não suspendeu a entrada das pessoas se elas já tiverem o visto. Então, se você já tiver um visto de B1, B2 e quiser vir para, sei lá, para Disney, sabe? Você pode, mas pessoas vindo do Brasil nesse momento são sujeitas à quarentena. Então, enquanto essa ordem estiver em vigor, a pessoa teria que passar 14 dias em um país que não faça parte daquela lista, que diariamente está ficando menor e menor as opções. Mas eu tenho um cliente, algumas semanas atrás, que foi para o Chile, decidiu ficar 2 semanas no Chile e deve estar entrando aí essa semana, se o Chile não entrou na lista. Outras pessoas iam para o México, mas eu acho que o México entrou na lista. Então, é possível, mas é difícil, nesse momento, pelo menos. Qual o investimento mínimo para solicitar o visto L1? Não tem um investimento mínimo. Ele é parecido com o E2 no sentido de plano de negócios para mostrar o que você precisa para operacionalizar o negócio. Então, muitas vezes, um investimento de 30, 40, 50 mil dólares não é suficiente para operacionalizar, porque você está contando com receber uma renda dentro de um certo período. Então, o investimento é menos exigente no L1. Porém, se você tiver um plano de negócio que mostrar que você precisa comprar mercadoria ou alguma outra coisa e você não tiver dinheiro para fazer isso, aí o caso será negado. É aconselhável abrir uma empresa nos Estados Unidos e fazer todos os investimentos através dela e não como pessoa física? Bom, isso depende muito de muitas coisas. Se você for brasileiro, para fins fiscais, se você for americano, para fins fiscais, se o imposto de sucessão se aplica, se o imposto de sucessão não se aplica, a taxa, por exemplo, uma empresa, uma corporation paga 21% federal e 5,5% estadual na Flórida. Na pessoa física, o pior case é 37%. Então, tem vários fatores a considerar para ver a melhor forma. E quando a gente fala na física, a gente nunca gosta de fazer na física aqui por razões de liability. Então, a gente às vezes cria uma LLC, onde o dono é pessoa física, então você tem o personal liability protection, mas para fins fiscais você pode ser tributado na física. Mas essa questão é muito ampla, a gente precisa de mais facts. Sobre o EB2, é possível dar entrada em um processo agora, estando nos Estados Unidos? Sim, é possível fazer o ajuste de status aqui nos Estados Unidos. A ordem só se aplica a pessoas que estejam fora do país. Aliás, é importante distinguir também que a imigração continua trabalhando, funcionando. Então, a pessoa ainda pode iniciar o processo de EB1, EB2, EB5, etc. Ela pode iniciar o processo. O que foi suspenso foi a emissão do visto pelo consulado. Então, o processo de EB1 ou EB2 normalmente demora uns bons 3 meses, mais ou menos, para você montar, né, um processo, uma aplicação bem feita. E ainda o tempo que leva a imigração para analisar e tomar uma decisão. Então, eu diria que se a pessoa tem a intenção de fazer, ela não deveria deixar de fazer por causa da suspensão. Pelo contrário, a suspensão acaba criando uma fila na segunda fase, que é a do consulado. Então, quanto antes ela fizer, o menos ela vai acabar esperando na fila do consulado.
Então, o processo ainda vai ser analisado, ainda vai ser aprovado, mas ela vai ter que esperar a suspensão, enfim, ser revogada ou terminar, para receber o visto no consulado. Mas é bom que já tenha o processo em andamento ou uma aprovação, porque leva tempo. Qual é o tempo de demora de mudança de status de B1, B2 para F1? Depende de onde a pessoa mora, porque tem vários service centers, que são escritórios escritórios da imigração, e aí, dependendo do estado onde a pessoa mora, ela vai mandar para um desses centros. Então, o tempo normalmente varia para mudança de status, assim como esse, varia, eu diria, de 3 meses a talvez 6 ou até um pouco mais. Qual é a consequência de uma pessoa física, visto B2 ou F1, gerar renda nos Estados Unidos? Bom, o B2, você você é estrangeiro, tá, para fins fiscais, mas como a gente falou antes, vai depender do número de dias que você passar aqui. Mas vamos assumir que você fica menos de 183 dias aqui e você gera renda nos Estados Unidos. Então, dependente de que tipo de renda, ela pode ser ou não tributável. Por exemplo, se você comprar um bond de uma empresa americana, ou comprar um T-bill, treasuries, ou ter um CD num banco, esse tipo de juros provavelmente são isentos de imposto de renda. Se você tem um imóvel e você aluga esse imóvel, essa renda é tributada nos Estados Unidos. Tá? O F1 a gerar renda nos Estados Unidos. Então, como a gente falou, quando você tem o visto de estudante, você não conta os dias que você está aqui para fins de determinar se você é residente fiscal ou não. Isso não quer dizer que um estudante de F1 não paga imposto aqui, tá? Então, se você teve, se o estudante tem um imóvel e tem uma renda de aluguéis, precisa declarar, dependente de F1 ou B2. Se eu solicitar a mudança de status de B1, D2 para F1 nos Estados Unidos e, eventualmente, os consulados abrirem, posso sair do país e solicitar o visto em um consulado? Sim, sim. Ok. Parece que teve um aumento de 60 dias no Substantial Presence. É necessário preencher algum formulário. O que essa pergunta está falando é o seguinte: teve um grupo de advogados que mandaram uma carta para o fisco americano dizendo que, pelo fato que muito estrangeiro não pôde sair por causa do pandemia, que os dias que eles passam aqui não deveria ser considerado para fins do Substantial Presence Test. E o fisco aceitou essa ideia. Em termos de se precisa preencher um formulário especial, eu acho que sim, mas eu não tenho essas informações de cabeça. Se alguém tem interesse, me passa um e-mail, por favor, e eu posso procurar isso para vocês. Há incidência de estate tax em caso de conta bancária com investimento em fixed income bonds, ex-treasury bonds. Normalmente, bonds são isentos, viu? Porque se são bonds que qualificam for the portfolio interest exemption, que é uma isenção fiscal para estrangeiros, também qualificam para o estate tax exemption. Então, provavelmente não teria imposto na pessoa física. Mas tem poucas vantagens ter isso na pessoa física, porque se você não pagar aqui, você precisa pagar no Brasil. É sempre melhor ter embaixo de uma offshore para evitar o imposto no Brasil e aqui não ter esse risco de ser tributado ou não. Estarei passando por um período de transição para a mudança do Brasil para os Estados Unidos. Preciso ficar um período mínimo de dias para não ter problema com o Green Card? Repete, desculpa, não entendi. A pergunta dele é para manter o Green Card em dia, ele precisa passar um tempo mínimo nos Estados Unidos?
Olha, a presença física é só um dos fatores da análise de residência da pessoa. Se a pessoa tem um green card, ela deve residir nos Estados Unidos. Então, se houver algum problema, a imigração vai analisar se a pessoa realmente reside aqui, quais laços ela tem com os Estados Unidos, se ela paga imposto, se ela tem um imóvel, casa, negócios, etc. Então, o número de dias é só um dos fatores. Eu acho que esse é um caso mais específico que é difícil abordar dessa forma, num vácuo, assim, sabe? Ok, temos mais umas perguntas. Alguém perguntou se pode falar um pouquinho mais sobre Accelerate Income. Então, vamos dizer que você tem um imóvel no Brasil, que você está pensando em vender, e o ganho de capital no Brasil é 15%, e aqui nos Estados Unidos é 20%, ou 15 mais 3,9, 19%. A pergunta, a estratégia seria de tentar vender esse imóvel no Brasil antes de você virar americano para fins fiscais, para ter o ganho de capital, porque a taxa, o imposto no ganho de capital é menor no Brasil do que aqui. Então, essa é a ideia de acelerar. Quanto mais você acelerar certas rendas, enquanto a taxa está menor, é melhor. Se a taxa está maior, então você quer defer essa renda até você virar americano para fins fiscais. Eu espero que isso ajudou. O ajuste de status é mais difícil para aprovação. Você aconselha em estar nos Estados Unidos como estudante e tentar alterar aí, ou seria melhor dar entrada antes de ir? Essa é uma pergunta bem, sabe, tem muitas coisas que precisam ser abordadas aí. A pessoa, primeiro, a pessoa não pode entrar nos Estados Unidos com outro visto e a intenção de adjust. Isso aí pode ser considerado uma fraude. Segundo, se você fizer o adjust, você não pode fazer o adjustment fora do país. Então, você não pode fazer o adjust, e também você não pode fazer o adjustment e sair do país antes que tenha uma permissão de viagem. Então, isso daí eu recomendo que entre em contato comigo pessoalmente, que posso responder melhor. Eu não sei se você viu, doutor Nelson, teve aqui também dividendos recebidos do empréstimo do IB5, tem que declarar no Brasil via Carnê-Leão. Você viu esse? Aonde que você... que eu sei que eu estou Um dos no... primeiros lá mais para cima. Dividendos recebidos, isso do Paulo Miranda. Dividendos recebidos do empréstimo do EB5, tem que declarar no Brasil via Carnê-Leão? Isso é uma boa pergunta, mas eu acho que é para um tributarista brasileiro. O que eu conheço da lei de Brasil é que o brasileiro precisa pagar sobre sua renda mundial. Brasileiro, pessoa física, precisa pagar na sua renda mundial. Então, se os dividendos ou juros foram recebidos por a pessoa física, sim, precisaria declarar isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é isso, né? Pera um minutinho, tem uma pergunta aqui. Fiz um trust irrevogável para um apartamento que comprei. Preciso registrar no IRS ou em outro notário? Um trust, ele não é público. Você não precisa registrar no IRS, não precisa registrar no cartório, tá? É um documento privado que você mantém. A escritura do apartamento precisa estar embaixo do trust, mas o próprio trust é um documento que fica na mão sua, do seu advogado, dos seus familiares, tá? Não é uma coisa que o IRS precisa ver, só se ela pedir, tá? Em caso de um audit do IRS, aí sim, você precisaria fornecer, mas não antes. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Tadeu, você queria
acrescentar alguma coisa? Acredito que não. É, eu mencionei, né, importante saber que acabou de sair esse anúncio dizendo que aquela regra 100% presencial não vai mais ser imposta, né? Tá. Ok, muito obrigado, Tadeu, foi excelente. Muitas informações ótimas, especialmente em relação às novas do Trump. Pessoal, nós vamos ter dois webinars chegando, dia 22 de julho, que a gente vai mandar algumas informações, e estamos planejando uma no começo de agosto sobre real estate, mas vai ser um real estate diferente, sobre commercial real estate, financing. Vamos ter um banker, vamos ter um broker que é especializado em real estate e tem os aspectos jurídicos. Então, vamos mandar um convite disso nessas próximas semanas. Muito obrigado a todos, obrigado, Tadeu. Boa noite para todos. Obrigado, muito obrigado. Tchau.